Olá, queridos irmãos e irmãs, e tem pergunta nova que vocês mandaram aqui para mim, e a pergunta de hoje é a seguinte: existe algum pecado na doação de órgãos? Já ouvi alguns serem contrários à doação baseado naqueles textos que falam que iremos ressuscitar no último dia. E se alguém então doar o seu órgão para outra pessoa, ela teria problemas com relação ao seu corpo. Pode nos esclarecer quanto a isso biblicamente? Muito obrigada, querida irmã, pela dúvida que enviou aqui pra gente. E você também que está me assistindo agora tem essa oportunidade. Os comentários desse vídeo estão abertos para você e você pode compartilhar perguntas, dúvidas, sugestões e opiniões. E elas podem virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então aproveite, faça parte dessa comunidade e deixe o seu comentário. Antes de responder essa dúvida interessante, deixe o seu like. O seu like ajuda muito o nosso trabalho, não custa nada para você e ajuda com que os nossos vídeos cheguem para mais irmãos e a gente cresça então a nossa comunidade. Antes de te explicar, você já me conhece? Se não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te conduzir a aprender sobre esse tema. Será que tem algum versículo que proíbe a doação de órgãos? Vamos analisar juntos? Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz o seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível, o corpo corruptível é aquele que morre, que se decompõe, se revista da incorruptibilidade, que é justamente o contrário, não morre mais, não se decompõe mais. E que o corpo mortal, que é a mesma coisa que corruptível, se revista da imortalidade. Bom, muita gente pega esse texto e aplica dizendo o seguinte: olha, a doação de órgãos atrapalha essa ressurreição dos corpos aqui no final dos tempos. E aí algumas perguntas surgem. Será que a doação de órgãos, em algum nível, poderia atrapalhar essa ressurreição dos mortos citadas pelo apóstolo Paulo? Como será na ressurreição se, por exemplo, outra pessoa viveu com o meu coração que foi doado, ou com o meu rim, ou com outra parte do meu corpo? Será que isso iria atrapalhar essa ressurreição? Nós vamos responder a todas essas questões embasados na Bíblia, então fique até o final para que você aproveite todo esse conhecimento, ok? E nós começamos falando a respeito da análise dessa doação de órgãos olhando para a Bíblia Sagrada. E é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Faça a sua inscrição agora. Estudos bíblicos aqui de segunda a sexta, sempre às 15 horas. E você tem conteúdos gratuitos aqui para você aprofundar o seu conhecimento da palavra do Senhor. Queridos, olha só. Evidentemente que a Bíblia não traz nenhuma orientação direta sobre esse tema. Pois lá nos tempos em que a Bíblia foi escrita, nem se sonhava que um dia seria possível, por exemplo, tirar um coração de uma pessoa falecida e transplantar em uma pessoa ainda viva. Nem se pensava nisso. Casos como esse nos levam então a buscar princípios da palavra de Deus que nos ajudarão a refletir se haveria ou não pecado ou algum problema nessa doação de órgãos. Então nós vamos avaliar alguns argumentos contrários e alguns princípios da palavra de Deus que vão nos dar então uma orientação e direção nesse caso. E eu sinto uma necessidade de começar a refutar inicialmente esse argumento, que são esse um ou mais argumentos que são levantados por alguns, de que lá na ressurreição final os nossos corpos serão ressuscitados e então um órgão doado a outra pessoa traria problemas na nossa ressurreição, porque seria algum tipo de pecado. Vamos tratar esse assunto primeiro? Quero utilizar aqui o texto de 1 Coríntios 15, 52, que é um texto muito interessante, diz o seguinte: olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Paulo está falando então daquele dia final, da volta de Jesus Cristo. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aquele texto que nós lemos já no começo, e nós seremos transformados. Então observe que Paulo está explicando aqui que haverá uma transformação. O nosso corpo não é lixo, Deus o ressuscitará e o transformará para viver a nova realidade. Essa ressurreição, então, que Paulo está explicando, será uma transformação de nossos corpos para a participação, não somente no juízo final, que é aquele juízo público, onde todos estaremos perante o Senhor, e posteriormente também viveremos a vida eterna, alguns no céu,
ou outros no inferno, de acordo com o julgamento de Deus, e a gente não vai entrar nesse tema hoje, ok? Por quê? Porque o nosso corpo mortal, aquele que morre, ele não pode gozar do mundo espiritual pleno, como ele era aqui na Terra. Né? Aqui na Terra ele estava contaminado por causa do pecado, então havia morte. E a partir do momento que Jesus vence a morte, que Jesus retorna e finaliza o seu plano, nós temos então, a partir de Deus, uma transformação total, a ressurreição final. Isso deixa claro pra gente que não importará se a pessoa doou os seus órgãos, se ela foi, por exemplo, cremada, ou se morreu em um acidente, um naufrágio, foi comida pelos peixes, e etc. Nada disso é um problema para Deus. Observe que no versículo que Paulo cita, ele não coloca nenhum se, nenhum condicional. Ou seja, se houvesse algum problema para Deus ressuscitar qualquer tipo de pessoa, seria, né, ou constaria ali dentro da palavra de Deus. Mas não tem isso. E por que que não tem? Porque o poder de Deus irá trazer de volta esse corpo transformado e incorruptível no final dos tempos, para participar então desse juízo final, e a Bíblia não coloca nenhum impedimento quanto a esse acontecimento e não existe qualquer limitação no poder de Deus de realizar essa ressurreição. Bom, essa é a primeira parte, então, refutando isso. Agora, vamos pensar um pouquinho. A doação de órgãos seria um problema para Deus em algum nível, em alguma questão, biblicamente? Olha só, além de tudo isso que nós já falamos, quando nós avaliamos a morte, nós temos, por exemplo, pessoas que morreram queimadas. Ou seja, todo o seu corpo ali foi perdido, virou cinza. Outras que morreram afogadas, por exemplo, e foram comidas por peixes. Então tem um pedacinho dessa pessoa e um peixe que provavelmente já morreu e já virou ali matéria orgânica dentro do oceano. E outros diversos jeitos de morrer que nós sabemos que existe, onde os corpos físicos dessas pessoas simplesmente foram dilacerados ou se acabaram ou se espalharam. Isso não é um problema para Deus. Mas, presbítero, com base em que você diz isso? Olha que interessante. Um texto interessante dentro da palavra de Deus que cabe aqui é o famoso texto que está lá em Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14. O vale de ossos secos. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui para você, né, na descrição do vídeo para você assistir depois. Olha só, de forma interessante, na visão do profeta Ezequiel, Deus, em um cemitério, faz com que ossos secos tornem a vida. Ossos totalmente secos, nascendo neles tendões, músculo, pele e órgãos. Nós temos ali uma ressurreição diante da palavra dita através do profeta, de ordem vinda de Deus para que os corpos ressuscitassem. Esse texto deixa muito claro, a meu ver, o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus sobre nós, um poder total. Ainda que nossos corpos tenham sido decompostos pela ação da morte, ou também haja alguma doação de órgãos. Além disso, quando uma pessoa morre e é enterrada ou cremada, o que ocorre com os corpos das pessoas? Eles voltam ao pó. A destruição do corpo mortal é uma realidade, havendo ou não doação de órgãos. O corpo mortal, ele morre, ele se decompõe, ele fica corruptível. Agora pense comigo, não é muito melhor pegar um coração que iria virar comida de vermes na terra ou uma poeira sem serventia e doá-lo para que alguém que sofre de uma doença, por exemplo, de coração, possa ter uma melhor qualidade de vida? Isso teria algum problema diante dos olhos de Deus? Eu vou te explicar que não. Eu vou te mostrar agora que a doação de órgãos é um ato de amor a Deus Todo-Poderoso e também ao seu próximo. Então fique comigo, temos mais um trechinho importante desse estudo. Um recadinho rápido antes para você. Tem uma aula gratuita do meu curso aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Olha só, a doação de órgãos é um grande ato de amor pelo próximo e em nada irá te atrapalhar ou mesmo ir contra qualquer mandamento do Senhor dentro da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, ser doador cumpre esta palavra do Senhor que eu vou mostrar para você e você vai relembrar comigo que está em João 15, versos de 12 a 13. O meu mandamento é este, Jesus está falando aqui, que vos ameis uns aos outros, assim como, observe que Jesus está fazendo aqui uma comparação de amor, ou seja, o amor dele é o padrão
para a gente amar o próximo. E ele diz ainda, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Sabemos que Jesus está falando aqui do seu amor sacrificial como padrão para cada um de nós. Então, queridos irmãos, quando nós aplicamos esse texto em uma pessoa que entende que o seu órgão pode abençoar uma vida que está em sofrimento, em dor, em tristeza, queridos, essa é uma atitude de amor gigantesca. A doação de órgãos é uma bênção de Deus e um ato seu de amor ao próximo. Não existe qualquer impedimento bíblico mínimo que seja que proíba essa prática, que hoje é possível. Olha só que interessante. Por causa da bênção das mãos de Deus, a nossa medicina. Sim, o Senhor abençoa a nossa medicina a tal ponto que isso é possível, que tirar a dor do outro é possível quando a gente morre e o nosso corpo para nada mais presta. Jesus Cristo, para mim, é o maior doador de todos os tempos. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele se deu completamente todo o seu corpo para nos trazer vida. Esse é o nosso exemplo maior. E quando eu posso, então, doar os meus órgãos para abençoar uma vida, eu estou seguindo o exemplo de amor de Jesus, com toda certeza. Por isso, para a gente fechar, ainda em vida, comunique os seus parentes que deseja ser um doador após a sua morte. Deixe claro que você entende que não existe pecado na doação de órgãos, porque muitas famílias têm essa dúvida quando algum ente querido acaba falecendo e elas então não sabem o que fazer. Deixe tudo isso claro, seja um doador, fique tranquilo, lá na ressurreição final você estará lá, você que é de Jesus, e não haverá nenhum problema, nenhum impedimento, nada da parte de Deus. Pelo contrário, Deus vai olhar para você e certamente vai te parabenizar, porque você fez um ato de amor ao próximo. Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Tem mais vídeos aqui para você assistir no nosso canal. Lembrando para você, tem aula gratuita do meu curso. Primeiro comentário aqui nesse vídeo, você pode acessar e aprender Gênesis 1 e 2. E se gostar, inscreva-se e participe das aulas de toda a Bíblia comigo. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.